Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de primeira fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje, cara, é dia de volta. No vídeo de hoje falaremos do GP da Europa de 1997, a lendária decisão em Jerez de la Frontera no ano de 97 entre Jacques Villeneuve e Michael Schumacher, que deu o que falar. Teve toque entre os dois, um treino classificatório histórico, também teve desclassificação em campeonato. Cara, é muita coisa pra falar sobre esse GP da Europa, então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Antes de tudo, como de praxe, precisamos entender como estava a temporada de 97 até aquele momento, que chegava para a última etapa em Jerez com uma briga histórica. Michael Schumacher e Jacques Villeneuve brigavam pelo título naquele ano. Michael Schumacher buscava seu tricampeonato e o primeiro da Ferrari apenas em seu segundo ano na equipe, buscando encerrar um jejum de títulos da Ferrari de pilotos desde 1979, e Jacques Villeneuve, filho de Gilles Villeneuve, em seu segundo ano na Fórmula 1, tentando conquistar o seu primeiro título e o segundo seguido da Williams. Schumacher venceu em Mônaco, Canadá, França, Bélgica e Japão. Já Villeneuve venceu no Brasil, na Argentina, na Espanha, na Inglaterra, na Hungria, na Áustria e em Luxemburgo, que na real era Nürburgring e não tinha nada a ver com Luxemburgo. Ou seja, Jacques Villeneuve tinha a vantagem das vitórias em caso de desempate. E diga-se de passagem, em nenhuma corrida naquela temporada, Schumacher e Villeneuve compartilharam o pódio. Em nenhuma. O que significava que se o Villeneuve fosse pro pódio, o Schumacher não ia e vice-versa. Mas enfim, após essa introdução, a classificação do campeonato antes da última etapa estava assim. Michael Schumacher era o líder do campeonato com 78 pontos. Um pontinho atrás aparecia Jacques Villeneuve com 77. Apenas os dois poderiam conquistar o título na última etapa. Seria aquela briga basicamente de quem chega na frente vence, porque Villeneuve e Schumacher estavam separados por apenas um pontinho. Para o Schumacher ser campeão, bastava ele chegar na frente do Villeneuve ou ambos não pontuarem. Para o Villeneuve ser campeão, bastava ele pontuar, só que terminando à frente de Schumacher. Se caso o Villeneuve não pontuasse, tchau campeonato. Agora indo para o final de semana, chegamos na decisão do campeonato em Jerez de la Frontera para o GP da Europa. Jerez que não recebia provas de Fórmula 1 desde 94 e que essa prova de 97 seria a última que Jerez sediaria na Fórmula 1 até hoje. E cara, mesmo se a corrida no domingo fosse uma chatice e tal, o sábado já valeu por toda a decisão do campeonato, porque os três primeiros empataram. Sim, eles fizeram o mesmíssimo tempo. Jacques Villeneuve foi lá e cravou 1:21.072. Aí depois veio Michael Schumacher e também fez 1:21.072. E por fim, apareceu o companheiro de Villeneuve, Hans Harald Frentzen, e fez o quê? 1:21.072. Os três fizeram o mesmíssimo tempo, 1:21.072. E assim, na regra da Fórmula 1 e tal, quem faz o tempo primeiro, né, em caso de empate, fica na frente. Então a ordem para o grid de largada seria assim: Villeneuve em primeiro, Schumacher em segundo e Frentzen em terceiro. Isso pois o Villeneuve foi o primeiro a fazer essa volta, o Schumacher o segundo e o Frentzen o terceiro. Ou seja, o grid de largada ficou desse jeito que vocês estão vendo aqui. Villeneuve em pole position, em segundo Michael Schumacher, em terceiro Frentzen, em quarto Hill, em quinto Hakkinen, em sexto Coulthard. Depois vem Irvine, Berger, Panis e Alesi. Naquele momento o campeão seria Jacques Villeneuve se a corrida terminasse nas mesmas posições do grid de largada. Mas a realidade é que a tensão estava forte e tudo poderia acontecer. Então as 5 luzes vermelhas se apagaram e começava a decisão do campeonato de 1997. Villeneuve, como diria Ludiero, trollou na largada e Schumacher assumiu a ponta. E o canadense não perdeu a posição só para Schumacher não, como perdeu para Frentzen na curva 1. E o que viríamos nas voltas iniciais seria o Schumacher cada vez mais abrindo vantagem em relação ao Frentzen, que era o segundo, e o Villeneuve cada vez mais também chegando no companheiro alemão. Até que na volta de número 8, o Villeneuve colou no Frentzen, e aí a Williams deu a ordem de equipe para o Frentzen deixar o canadense passar. Então, meu filho, depois dessas 8 voltas aí do Frentzen em segundo, do Villeneuve, né, perdendo tempo, a vantagem do Schumacher para o segundo, que agora era o Villeneuve, era de somente 4 segundos. Em 8 voltas, o Villeneuve perdeu 4 segundos em relação ao Schumacher. Era um momento que o Jacques Villeneuve teria que andar muito para poder chegar
no alemão da Ferrari, que naquele momento era o campeão. Após isso, tivemos o Pedro Paulo Diniz escapando e abandonando, a Fórmula 1 inovando, colocando a câmera de pista e a câmera on-board ao mesmo tempo, coisa que só iria voltar 2 décadas depois, e por fim começava a primeira rodada de pitstops. Michael Schumacher, que diga-se de passagem foi atrapalhado por Tarso Marques, parou na volta de número 22. Nenhum problema, ele voltou tranquilo para a pista. E na volta seguinte foi a vez do Villeneuve parar, que também fez uma parada tranquila. Então o líder provisório da corrida era o Frentzen, o Hakkinen era o segundo e o Schumacher era o terceiro. O que significava que se os dois da frente ali demorassem um pouco mais para parar, o Schumacher ia perder tempo. Coulthard era o quarto e Villeneuve era o quinto. Após o pit stop do Coulthard, o Villeneuve chegou de vez do Schumacher, onde depois parou o Hakkinen e logo em seguida o Frentzen. Então ali estava a briga, ó. Schumacher contra Villeneuve. Schumacher era o líder, só que o Villeneuve estava mais colado e pronto para fazer graçolas para conquistar esse título. Até que na volta de número 31 apareceu um retardatário muito loucão chamado Norberto Fontana, o argentino da Sauber. Ele foi lá, deixou o Schumacher passar rapidinho, só que bloqueou o Villeneuve por boas curvas. E com isso a vantagem que estava ali em menos de um segundo aumentou para 3 entre o Schumacher e o Villeneuve. O Fontana, anos mais tarde, admitiu que o Jean Todt, o chefão da Ferrari, pediu para ele para que bloqueasse o Villeneuve se houvesse oportunidade. Lembrando que a Sauber era parceira da Ferrari na época, mesmo o carro sendo a união Red Bull Petronas, uma coisa completamente amaldiçoada hoje. Mas meu amigo, se você achou que o Michael Schumacher ia ficar mais tranquilo em relação ao Villeneuve, você achou errado. Isso porque não deu nem 8 voltas e o piloto da Williams voltou a colar no piloto da Ferrari. E como agravante ainda tinha tráfego para dar uma bagunçadinha a mais. Então começaria a segunda rodada de pitstops, o Schumacher parou na volta de número 43 e o Villeneuve parou na volta de número 44. Schumi voltou na ponta e para melhorar ainda mais as notícias para o alemão, o Villeneuve voltou atrás do Coulthard. A alegria durou pouco, já que o Coulthard parou logo na volta seguinte. E aí, com o Villeneuve e o ritmo muito melhor que o Schumacher, os dois voltaram a ficar colados novamente. E o Alesi saiu da pista e quebrou o clima de tensão. Até que chegamos na volta de número 48, onde a diferença de Schumacher para Villeneuve estava em 3 décimos. Onde o canadense aproveitou a chance para fazer uma manobra na curva dry saque. E isso aconteceu. Botou por dentro o Villeneuve, fechou Schumacher, jogou em cima. Vai saindo Schumacher, vai embora Villeneuve. Schumacher jogou em cima. Michael Schumacher, assim como em 1994, jogou o carro em cima do Villeneuve. Só que dessa vez deu errado. Ô Schumacher, às vezes malandragem demais atrapalha. Naquele momento, o Villeneuve era o líder e Schumacher abandonou ao ficar na brita, o que significava que Villeneuve precisava apenas ser sexto para ser campeão. O canadense então levou só Williams numa boa. A equipe estava meio preocupada com a situação do radiador e tudo mais, por causa do toque, então ele foi só levando na maciota. Na volta 66, Coulthard, que era o segundo, abriu passagem para o Hakkinen, que era o terceiro. Lembrando que naquele momento o Coulthard já tinha vitória na Fórmula 1, só que o Hakkinen não. Então isso foi uma manobra da McLaren para tentar fazer o Hakkinen conquistar a primeira vitória. Então, na última volta, com o Villeneuve já dirigindo que nem uma vovozinha, como diria o Verstappen, Hakkinen e Coulthard passaram por ele. E assim, Mika Hakkinen venceu o GP da Europa de 97 com o Coulthard em segundo, completando a dobradinha da McLaren. O Villeneuve chegou em terceiro, quase perdeu o pódio para o Berger, mas isso não importava. Jacques Villeneuve do Canadá era o campeão mundial de 1997. Após 17 etapas e uma batalha pelo título intensa e dramática, Jacques Villeneuve, em apenas seu segundo ano na Fórmula 1, se tornou campeão mundial. No pódio, muita festa, o Villeneuve comemorando muito, o Hakkinen e o Coulthard levantaram ele ali, uma cena marcante. Era um clima de muita alegria para o Villeneuve e para a Williams. Este título, inclusive, ironicamente, seria o último da Williams da Fórmula 1 até os dias atuais, e foi o único da carreira do Villeneuve. Completaram a top 6, Berger, Irvine e Frentzen. Aí vocês se perguntam, o que aconteceu com o Schumacher? Bem, inicialmente os comissários entenderam que o toque ali entre o Schumacher e o Villeneuve foi um incidente de corrida, assim como eles tinham interpretado lá em 94. Chegou até a vazar uma foto ali do Schumacher e do Villeneuve curtindo uma festa ali em Jerez e tal, né, pra tentar baixar o clima. Só que no dia 11 de novembro, 2 semanas após o GP da Europa, a FIA revisou essa decisão dos comissários e desclassificou Michael Schumacher do campeonato de 97. Um baque gigantesco que colocou Hans-Harald Frentzen em segundo no campeonato de pilotos, completando então a dobradinha da Williams. E fora isso, o Schumacher teria que fazer ações com a FIA
para conscientizar sobre a segurança no trânsito. Então a classificação do campeonato ficou desse jeito aí. Villeneuve, campeão mundial com 81 pontos. Em segundo aparece o Frentzen, completando a dobragem da Williams. Depois vem Coulthard, Alesi, Berger, Hakkinen, Irvine Fisichella, Panizzi e Herbert. Schumacher não aparece, obviamente, porque ele foi desclassificado do campeonato. E óbvio, não dá para terminar o vídeo sem falar dos acontecimentos pós-97. A Williams nunca mais conquistou o título, seja de pilotos ou de construtores, e ainda por cima demorou um bom tempo para poder voltar a ser competitiva, só voltou a ser quando a BMW ali teve uma parceria com a Williams. E mesmo assim, nos dias atuais, a Williams é uma equipe de fundo de pelotão. Jacques Villeneuve seguiu na Williams em 98, só que sem grandes resultados. Em 99 ele decidiu se mudar para a equipe estreante BAR, onde ali praticamente encerrou as suas aspirações de título na Fórmula 1. Que após a sua saída da BAR em 2003, ele passou por Renault e Sauber antes de perambular por várias categorias de automobilismo após sua saída da Fórmula 1. Inclusive, o Villeneuve virou até cantor, cara. É uma situação deplorável. Já Michael Schumacher, após 3 vices consecutivos em 97, 98 e 99, conquistou o seu primeiro título pela Ferrari em 2000, onde logo depois viria uma sequência de 4 títulos em 2001, 2002, 2003 e 2004. Fora que ele abocanhou quase todos os recordes na Fórmula 1 e se tornou, o único heptacampeão mundial da história da Fórmula 1 até a chegada de um tal de Lewis Hamilton. Bem, então esse foi o GP da Europa de 1997. Bem, então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, para não perder nenhum vídeo. Compartilhe esse vídeo aí com a galera e, óbvio, não se esqueça de dar o seu like, clique no gostei, E deixe sua sugestão aqui nos comentários, mande sugestão de tema, quadro, vídeo, para qualquer quadro aqui do canal, enfim, cara, pode mandar sua sugestão e também entre no nosso servidor no Discord, link na descrição. Enfim, é isso, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui e falou!